Está tão perto da vitória e perder de virada é um dos sentimentos mais devastadores do mundo. E essas são as maiores reviravoltas da história dos playoffs da NBA, começando com um dos jogadores mais dominantes de todos os tempos, o Wilt Chamberlain, que jogou 8 vezes nos playoffs contra o Bill Russell e perdeu em 7 delas. E em 4 séries, ele perdeu no decisivo jogo 7, com o Russell vencendo todos os 4 jogos. E isso sempre foi uma mancha para o legado de Wilt Chamberlain, porque em algumas dessas derrotas foram uma baita de uma pipocada, como por exemplo, o mais famoso em 1969, com o Lakers de Jerry West, Elgin Baylor e Wilt Chamberlain, que tinham conseguido uma vantagem de 3-2 na série contra o já velho Bill Russell. E mesmo com o Celtics vencendo o jogo 6 em casa, o Lakers continuava confiante na vitória e na sua arena mandaram colocar milhares de balões presos ao teto, planejando soltá-los quando o Lakers fosse campeão. Mas é claro que os balões ficaram presos no teto, porque os Celtics ganharam aquele título. They can't beat us, but it's gonna be fun to watch them get those balloons out one at a time. E muito disso foi devido ao técnico do Lakers, que se recusou a colocar o Wilt Chamberlain em um momento crucial do jogo. No entanto, o fiasco dos balões de 1969 não foi a pior derrota do lendário pivô do Lakers para o astro celta, pois quando ele ainda estava jogando em Filadélfia, conseguiram abrir uma vantagem de 3-1 na série nas finais de Conferência Leste, com os Sixers tendo uma melhor defesa e colocando os Celtics em xeque. Porém, no jogo 5, o Fila teve um aproveitamento de 36%. E no jogo 6, o Wilt Chamberlain teve um jogo horrível, convertendo 6 de 21 arremessos de quadra e 8 de 22 lances livres tentados. E no jogo 7, podendo fechar a série em casa, o Wilt Chamberlain jogou ainda pior e fez apenas 9 arremessos e errou mais da metade dos seus lances livres e terminou o jogo com apenas 14 pontos, sendo o seu pior jogo de playoffs de todos os tempos. Mas o Lakers de Wilt Chamberlain em 1970 conseguiu reverter um 3-1 contra o Phoenix Suns, sendo a primeira vez que o time conseguiu esse feito e dando uma redenção ao Wilt Chamberlain, que foi dominante nessa virada histórica. E essa virada histórica de 3-1 também aconteceu em 1979, com os Bullets derrotando os Spurs, e que no ano seguinte o time do Texas foi realocado para a Conferência Oeste. E na quarta vez que isso aconteceu foi em 1981, em uma das séries de playoffs mais acirradas da história, entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers de Julius Erving, que conseguiram uma vantagem de 3-1 na série, e que no jogo 5 não conseguiram surpreender o seu rival, e que teve o Larry Bird assumindo o comando da vitória. E no jogo 6 em casa, o Philadelphia conseguiram abrir uma vantagem de 13 pontos no primeiro quarto, mas também perderam esse jogo, para que finalmente no jogo 7 e no último quarto, tendo uma vantagem de 4 pontos, foram dominados mais uma vez pelo Boston Celtics, que avançaram para as finais, a qual o Larry Bird venceria o seu primeiro título na NBA, sendo uma série e foi emoção nos últimos 3 jogos em todos os momentos finais, com a partida sendo decidida sempre no segundo final e com a diferença de 1 ponto para o time celta. E essa série foi bizarramente parecida com a pipocada do Clippers, que desperdiçaram uma vantagem de 3-1 contra o Denver Nuggets na bolha de 2020, onde o Clippers tinha o Kawhi Leonard, que naquele momento era considerado o melhor jogador da atualidade, junto com Paul George, que era uma super estrela e ainda contava com um elenco profundo de apoio, e parecia que o Clippers já tinha o jogo garantido, especialmente depois de manter uma vantagem de 12 pontos no segundo tempo. Mas indo para o último quarto, o Denver reduziu essa vantagem para apenas 7 pontos, mas ainda assim já era dada como certo a vitória do time de Los Angeles, se não fosse pelo fato que o Clippers acertou apenas 7 dos 25 arremessos que tentou, enquanto o Nuggets acertaram 60% dos seus arremessos e acertando 7 de 9 tentativas de arremessos de 3, algo que pode acontecer de um time
esquentar nos momentos finais de um jogo e do outro acabar errando cestas fáceis. E é por isso que o Clippers não se preocupou no jogo seguinte, pois eles ainda eram os favoritos. E no jogo 6, jogaram como esperado, abrindo uma vantagem de 16 pontos no primeiro tempo, até que novamente tiveram um outro colapso, só que dessa vez ainda maior, onde o Nuggets superaram o Clippers, que abriram 64-35, com o time de LA parecendo esgotado, desligado e completamente imponente para parar o Nuggets. Bom, ainda havia o jogo 7 e mais uma vez o Clippers se mantinha na liderança no primeiro tempo, porém a mesma história se repetiu. Same thing, last 2 games up, kind of, just gave up the lead again, pretty much, and that's how they came back tonight. Com o Kawhi e o Paul George acertando 2 de 18 arremessos que tentaram em quadra, e o Paul George, que já tinha se intitulado Playoffs P, foi apelidado de Pandemic P, apesar que essa foi a primeira vez que o Paul George desperdiçou essa vantagem nos playoffs, mas foi a terceira vez do Doc Rivers, e a primeira foi quando estava treinando o Orlando Magic, e que após a sua terceira vitória no jogo 4, o astro Tracy McGrady inocentemente proclamou que era bom demais vencer uma série de playoffs e ir para a segunda rodada, mas os seus rivais, os temidos Detroit Pistons, não gostaram nem um pouco disso, e no jogo 5 limitaram o time de Orlando a apenas 67 pontos, e no jogo 6 o Tracy McGrady marcou 37 pontos, mas não foi o suficiente para impedir um jogo 7, e que terminaram o trabalho com outra grande vitória, com Tracy McGrady tendo que engolir as suas palavras e pagando o preço por sua arrogância. Mas pelo menos eles perderam para um time realmente melhor, já que o Orlando Magic tinha se classificado em 8º lugar e o Detroit em 1º. Então foi uma surpresa o Orlando ter conseguido 3 vitórias. Mas em 2015, outro time que o Doc Rivers levou ao colapso nos playoffs foi o Clippers, do lendário Lob City, que tiveram uma vantagem de 3-1 contra o Houston Rockets de James Harden. E depois que o Clippers venceu o jogo 3 por 25 pontos e o jogo 4 por 33 pontos, todos esperavam outra grande vitória para o time de LA, para que eles avançassem para as finais de conferência. Mas não foi isso que aconteceu no jogo 5, com o Houston Rockets liderando o jogo o tempo inteiro e conquistando uma vitória. Porém, no jogo 6 em Los Angeles, o Clippers lideravam por 19 pontos no final do terceiro quarto e estavam ganhando por 12 pontos, faltando 8 minutos restantes. Então a sua vitória já parecia mais que certa e chega a ser difícil explicar o desastre que aconteceu, pois o James Harden estava no banco e o Rockets superaram o Clippers, que chegaram a registrar um 40-15 no primeiro tempo, mas o Cory Brew e o Josh Smith, vindos do banco, somaram 29 pontos e sacramentaram a vitória. E no jogo 7, o Clippers não conseguiu se recuperar do fiasco do jogo passado, sendo derrotados e dando fim à era da Lob City. Porém, essa não foi a maior virada que o Chris Paul sofreu na carreira, pois 7 anos depois, ele sofreu a derrota mais humilhante da sua carreira, com os cumprimentos do Luka Doncic, que depois de liderar o Suns para as finais de 2021, estavam mais do que confiantes que 2022 seria o seu ano. E a rodada contra o Dallas foi uma série equilibrada, com cada time vencendo 3 jogos em casa e de forma dominante, com o Phoenix Suns vencendo os jogos com médias de 19 pontos de diferença e o Dallas com médias de 15 pontos jogando em casa. E como o jogo 7 era em Phoenix, todos esperavam que o time da casa vencesse novamente. Mas além disso não acontecer, também foram destruídos no primeiro tempo, com o Dallas tendo uma vantagem de 30 pontos e com o Luka tendo a mesma quantidade de pontos que todo o time do Phoenix Suns. No entanto, na história da NBA, houve 10 casos que um time conseguiu reverter uma vantagem de 30 pontos. Então ainda havia uma esperança para o time da casa, porém rapidamente sumiu quando passou para 46 pontos e com o Mavs fechando o jogo a 123
106-90, que se tornou o jogo 7 mais desequilibrado da história da NBA. Mas esse não foi o primeiro colapso da história do Suns, pois o primeiro aconteceu em 1995, que ainda tinha o Charles Barkley em seu auge, e em uma série que os Suns quase derrotaram seu amigo Kenny Smith, do Houston Rockets. Mas como ele hoje costuma lembrar na ESPN, você só ganha quando passa a faixa. Até lá, a corrida não acabou, já que o Suns tinha feito a segunda melhor campanha do Oeste e tinha acabado de varrer os Blazers, e estavam confiantes que esse ano iriam para as finais, depois de conseguir um 3-1 contra o Houston Rockets na segunda rodada. E no jogo 5, o Charles Barkley parece que perdeu seu amuleto da sorte, pois no primeiro tempo ele havia convertido 7 de 9 arremessos que tentou, e depois disso errou 11 arremessos seguidos, além de ter um aproveitamento horrível nos lances livres, acertando uma de 6 tentativas, e foram esses lances livres que custaram o jogo 5. E depois de perder o jogo 6 em Houston, voltaram para casa para o jogo 7, com o Suns abrindo uma boa vantagem de 13 pontos. Porém, mais uma vez tiveram um colapso e perderam o jogo, e com o beijo da morte de Mario Allen, os Rockets avançaram para a próxima fase, esfregando esse fato para a sua torcida, para enfrentar outro jogador que ficou com uma derrota entalada ainda mais do que o Charles Barkley. E o seu nome é Nick Anderson, que errou 4 arremessos de lances livres seguidos, e que se ele tivesse acertado apenas um deles, o Orlando venceria, já que essa cesta do Kenny Smith não levaria o time para a prorrogação e, consequentemente, garantiram a vitória, da qual o Orlando Magic nunca conseguiu recuperar a confiança e acabaram sendo varridos, consagrando o Houston Rockets campeões. E é claro que tivemos mais casos como esses, e se vocês quiserem eu posso contar, mas vamos deixar uma meta de 3.000 likes, beleza? E se você for novo por aqui, se inscreve para ficar por dentro de mais fatos e curiosidades na NBA. Eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards aqui na tela.